Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. E no episódio de hoje falaremos sobre líderes como porto seguro. Vamos falar um pouquinho sobre a importância da liderança como base dentro das organizações. Nesse momento em que a gente continua em processo de pandemia, que naturalmente a gente não sabe exatamente quando terminará, mesmo com todos vacinados, né? Como será esse processo? Fica aí, de novo, a questão da gente repensar sobre os nossos líderes dentro das organizações, dentro das empresas. E o quanto que esse momento, né, de mudança, e uma mudança muito abrupta, que aconteceu de uma forma muito rápida e que a gente precisou acompanhar e mais do que nunca ter criatividade, flexibilidade, energia e sei lá quantas outras características que a gente teve que desenvolver nesse período de pandemia para conseguir, de fato, se sair bem nesse momento. Eu não diria nem sobreviver, porque sobreviver dá aquela sensação de que ficamos ali no mínimo, no razoável, mas eu tenho certeza que muitas pessoas se superaram, muitas lideranças se superaram nesse contexto. E é exatamente sobre isso que eu quero falar. A questão de como que é importante essa questão da superação dentro das organizações, de uma forma geral, a superação em relação à nossa vida pessoal, e entender que esse é um momento que nos mostra que a própria liderança teve que ser flexível, até com relação à cobrança, né, do trabalho dentro da sua equipe. Porque provavelmente, e muito certamente, quando a gente vive momentos como esse, nós, seres humanos, né, começamos a refletir de uma forma geral sobre a vida. Como é que é a vida que nós estamos levando? Se realmente é interessante o trabalho que a gente faz, se a gente tem conexão com a nossa liderança, com a empresa pela qual nós trabalhamos, se faz sentido os nossos relacionamentos. Tudo começa a ser e foi questionado nesse período e ainda continua sendo questionado, porque a gente aprendeu nesse período a se perguntar. Como a gente teve que parar, sair daquele automático que a gente vivia e ficar um tempo em casa, enfim, e ter que mudar a nossa forma de trabalhar e de viver, com certeza a maioria das pessoas fizeram essa reflexão. E aí, faz sentido trabalhar para essa empresa, trabalhar com esse líder? Os valores que nós temos são compatíveis no seu relacionamento familiar, com quem você vive, com quem você escolheu se casar? Será que faz sentido? Não faz sentido? Então, assim, claro que essas perguntas vieram. E muitas pessoas não responderam, deixaram fluir, outras responderam, tomaram atitudes com relação ao que estava acontecendo. Mas o que fica para a gente refletir aqui com relação a líderes como um porto seguro é entender que você, como um líder dentro da sua equipe, você mais do que nunca nesse momento de pandemia precisou flexibilizar. Precisou deixar de ser rígido com tantas regras, sabe, que a gente já tinha criado, e com certeza repensou no quanto que era importante a saúde mental e a produtividade da sua equipe. Porque não fazia mais sentido fazer uma cobrança só para mostrar serviço, mas fazia sentido acompanhar, acolher, ajudar a planejar, fazer desse momento
uma fase, porque é uma fase que vai passar em algum momento, e que seja uma fase não tão dolorosa, mas uma fase de aprendizado. O que aprendemos nessa pandemia? E nós, enquanto líderes, somos esse porto seguro. Porque quando não há esse porto seguro, geralmente as pessoas com as quais a gente trabalha se desligam. Já existe uma máxima que já foi comprovada em pesquisas de que as pessoas não se desligam da empresa, as pessoas se desligam dos seus líderes. Por falta de acolhimento, por falta de compatibilidade, por falta de conexão, por falta de não ter realmente os mesmos valores. E tá tudo bem com relação a isso. Mas eu quero que você, enquanto líder, analise se você vem trabalhando nesse propósito de engajar a sua equipe, mas engajar a sua equipe pensando na qualidade da saúde mental, na qualidade dos serviços que estão sendo entregues dentro da estrutura possível que essas pessoas estão fazendo o trabalho delas. Temos que pensar sobre os resultados que nós queremos. Será que esses resultados não mudaram? Será que a gente estava indo para uma direção e de repente com isso tudo que aconteceu a gente descobriu que a direção é outra? Não é exatamente esse o caminho? Então todas essas reflexões fazem parte da sua liderança. Faz parte você pensar sobre isso e praticar isso dentro da sua equipe. Talvez as pessoas não digam para você, mas com certeza, se as pessoas estão com você há algum tempo, é porque elas entendem que você sim é um porto seguro para elas, que você sim é uma referência de profissional. Agora, se as pessoas estão sempre te deixando, sempre pedindo as contas, é algo também para você pensar. Se você precisa alterar algo na sua liderança. Porque somos seres em evolução e nós estamos sempre buscando a nossa melhora, o nosso aprendizado é contínuo. O nosso autoconhecimento, ele é um aprendizado para o resto da vida. Porque a gente está evoluindo. Então, se eu estou evoluindo, eu estou me autoconhecendo o tempo inteiro. Eu não tenho como parar de me autoconhecer, porque eu sou um ser em transformação, eu sou um ser em evolução. E isso é incrível, a gente poder olhar para trás e ver o quanto que a gente evoluiu, o quanto que a gente cresceu, o quanto que a gente aprendeu com tudo que aconteceu na nossa vida de uma forma geral. E, obviamente, que esse momento do Covid, desde março de 2020, foi algo que realmente transformou a vida de muitas pessoas e do planeta de uma forma geral. Então, que você, enquanto líder, possa ter essa consciência de que você é uma base, de que você é sim um porto seguro. Quando os seus liderados têm dificuldade, eles vão lá te procurar, eles sentem que o caminho está aberto, que eles podem conversar com você qualquer tipo de assunto. Que você vai ser meio que um guia, um guru, para orientar para aquela situação que ele está levando. Senão ele não estaria levando para você, ele estaria levando para uma outra pessoa. Então que você pense nesse poder incrível que você tem de ajudar a sua equipe a passar por esse momento e por tantos outros que ainda virão, porque as crises sempre existirão. E que você possa explorar cada vez mais esse seu superpoder de ser um porto seguro, as pessoas poderem de verdade saber que podem contar com você. E mais do que nunca, vale a pena repetir aqui nesse podcast o quanto que é importante o seu exemplo na prática. A gente passa a ser referência, a gente passa a ser um porto seguro, a gente passa a ser uma base para a nossa equipe quando a gente, na verdade, pratica o que a gente fala.
A gente realmente faz o que a gente fala. A gente ainda encontra muitos líderes no mercado de trabalho que falam uma coisa e fazem outra. E as pessoas prestam muito mais atenção no que você faz do que no que você fala. Então, cada vez mais as pessoas querem saber se de verdade você tem sido congruente. Ou se você, na verdade, só tem sido uma farsa. Porque se eu falo algo e eu não consigo fazer, eu preciso refletir sobre isso. Se eu devo parar de falar sobre isso, já que eu não consigo fazer, ou se eu posso tentar fazer. É muito importante a gente ter essa consciência, né, de por que as pessoas nos seguem, por que as pessoas nos consideram como Porto Seguro, como base. Quais são as características que mais chamam a atenção? E aí você pode fazer uma enquete com o seu time, você pode perguntar, enfim. Você pode, dentro do movimento do trabalho, né, de uma forma descontraída, até descobrir isso. Quais são as verdadeiras características suas que seu time adora? Que seu time tem prazer em falar, tem orgulho em falar de você, sobre você? Então, que mais do que nunca essa consciência esteja instalada em você. Você é, e às vezes, deixa eu aproveitar aqui e fazer uma pequena brecha e levar isso também para o pessoal, porque muitas vezes você se porto seguro dentro da sua casa. Já pensou sobre isso? Da importância disso para as outras pessoas, para a sua família? Olha que reflexão legal essa. Se a gente sair um pouco da esfera do trabalho e for para nossa casa. Quem são os líderes da sua casa? Que pode ter mais de um, assim como tem na empresa, vários líderes. E o que você tem feito com essa liderança? E o que você tem feito com esse poder? E o que você tem feito, sobretudo, com essa questão de você ser o porto seguro da sua família, de você ser a base da sua família? É incrível demais, gente, essa consciência do quanto que a gente pode fazer, do quanto que a gente pode ajudar as pessoas a crescer, ajudar as pessoas a desenvolverem o melhor delas. Isso simplesmente é algo fantástico e que a gente possa usar esse poder sempre, sempre, sempre para melhorar as pessoas, para as pessoas crescerem, porque é isso que muitas vezes, e que com certeza faz sentido, a gente está nesse plano. Então, buscando essa consciência, né, do quanto você é esse porto seguro na empresa onde você trabalha e na sua casa, o que você vai fazer a partir de agora? Quais atitudes você passa a mudar? Quais atitudes você mantém? É muito bom a gente parar para poder falar sobre isso e poder expandir a nossa mentalidade. Sair do nosso mundinho, sair do nosso quadrado para ir além, para ousar ir além. Porque quantas vezes a gente se encolhe, a gente acredita que a nossa vida não vale tanto, que a gente não faz diferença na vida de ninguém, que isso é uma baita de uma besteira, que eu sou só mais uma nesse plano. E aí que tá a diferença. Eu sou única nesse plano, não tem ninguém igual a mim, não tem ninguém igual a você que tá ouvindo esse podcast. Isso é, sinceramente, maravilhoso. Não tem ninguém nesse planeta igual a você, do jeitinho que você é. Não tem. Então você tem um poder único. Use esse poder para o bem. Use esse poder para que as pessoas possam se conectar mais com você, mais com a vida, para que as pessoas possam dar o seu melhor. Isso vai fazer parte também do seu processo de crescimento. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre
Líderes como Porto Seguro, do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para podcast@sustenta-vida.com, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para maiores informações sobre nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, nosso-ead.com e fernandagonçalves.treinadora.